E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu quero falar com você com certeza de um dos livros mais amados e também temidos da Bíblia. Se eu fosse você, não perdia. Antes, porém, eu quero pedir a você aquilo que sempre peço. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, manda para todo mundo, ative o sininho para as notificações, isso é muito importante, porque sempre quando eu lançar um novo vídeo, você vai ser informado e vai poder rapidamente assistir. Ah, e também deixa o seu like, isso também ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante e mandar para mais pessoas. Como sempre digo, vamos falar de Jesus por meio da internet. Sem mais demora, bora pro vídeo. A primeira coisa importante quando falamos de Apocalipse é logo pensarmos na realidade do que esse livro está nos trazendo. Como toda a escritura aponta para Cristo, o livro de Apocalipse também começa dizendo revelação de Cristo. Então muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse, ficam amedrontadas, ficam preocupadas, espantadas com aquilo que leem nesse livro tão poderoso e profético. Mas nós precisamos partir do ponto de que Apocalipse é um livro da revelação de Cristo e não da revelação do anticristo. Sim, isso está no livro do Apocalipse e é algo real e bíblico, mas Apocalipse se trata da revelação de Cristo. Portanto, se você quiser conhecer mais a Jesus, eu te aconselho, estude, mergulhe, leia Apocalipse. E a palavra Apocalipse, também como curiosidade, é uma palavra que significa revelação, ou seja, o descortinar daquilo que vai acontecer. Não é que possivelmente irá acontecer, não é que talvez irá acontecer, mas segundo as Escrituras, segundo o próprio Cristo, vai acontecer. Uma outra coisa interessante sobre o livro de Apocalipse é olharmos o versículo 3. De cara nós já lemos o seguinte: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Ou seja, o livro de Apocalipse carrega uma bênção especial a partir de nós o lermos, ouvirmos sobre e guardarmos esta profecia. Não sei você, mas eu vejo isso como um grande convite. O Deus Todo-Poderoso nos chamando, nos convocando a mergulhar naquilo que Apocalipse tem a nos ensinar. Pois bem, essas duas coisas colocadas, vamos dar um mergulho nesse livro poderoso a partir do primeiro capítulo. Algo que vemos claramente no primeiro capítulo de Apocalipse é a revelação de Cristo e também a revelação da sua obra poderosa, já realizada na sua primeira vinda e apontando para a sua segunda vinda. Um pano de fundo histórico desse momento em que João recebeu essa profecia, diz a história que João, o último discípulo vivo, vivia nesse momento, na época de Domiciano, o imperador romano. Ele era conhecido como um novo Nero, pela maneira como tratava os cristãos. Foi governador do Império Romano de 81 a 96 depois de Cristo. E esse título de segundo Nero vinha porque ele também perseguiu a igreja, os cristãos da época, inclusive os matando, crucificados, queimados. Então, dentro de toda essa situação, João foi enviado à ilha de Patmos, uma ilha vulcânica nas proximidades do mar Egeu. Diante de toda essa calamitosa situação, tudo parecia terminado. Os cristãos estavam sendo mortos, queimados vivos, todos os apóstolos, menos João, já tinham sido mortos, martirizados. Ou seja, tudo indicava que o fim da igreja estava próximo. Mas a verdade é que Jesus sempre tem o controle de todas as coisas. O controle não está nas mãos humanas, o controle continua nas mãos de Cristo. E foi nesse momento que Jesus se revelou a João, o seu discípulo amado, dando a ele toda a perspectiva futura do que aconteceria, não só naquele momento próximo, mas principalmente à frente. Dias que ainda nós não vimos, mas ainda irão se cumprir. Agora vamos continuar o nosso mergulho em Apocalipse capítulo 1, sobre alguns aspectos e características do Cristo ressurreto. O verso 12 e o verso 13 do capítulo 1 de Apocalipse nos diz que Jesus está no meio da igreja. Ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso mostra que mesmo em toda a crise que a igreja possa passar, nesse tempo, no futuro, e também naquele momento histórico, Jesus está no meio dela. Ele está presente. Ele nunca desampara sua noiva. Outra coisa impressionante sobre o Cristo ressurreto, Cristo glorificado, é que ele se manifesta e se revela com vestes reais e sacerdotais, demonstrando o controle absoluto de Cristo reinando sobre todas as coisas. Ou seja, ele já é rei. Um dia ele virá à terra e literalmente reinará sobre toda a terra, mas ele já está reinando nos céus. E também é nosso sumo sacerdote, como diz as Escrituras, ele intercede por nós. Jesus está intercedendo por cada um de nós e pela igreja, mesmo em meio a tantos desafios que temos passado e aqueles que ainda virão. Continuando essa maravilhosa revelação do Cristo ressurreto, o verso 14 também nos mostra algo poderoso. Esse texto fala que Jesus é eterno e onisciente. Quando as Escrituras falam do cabelo branco, está falando da eternidade, do Deus que nunca foi criado, que sempre existiu. A sua onisciência está totalmente ligada aos olhos como chamas de fogo. Não há nada escondido diante dos seus olhos.
Continuando o mergulho em Apocalipse 1, quando nós olhamos para o verso 15, nós vemos a onipotência de Deus sendo revelada em Cristo. Quando a Bíblia diz que os seus pés são como latão reluzente, os pés falam do poder de Deus. Como diz as Escrituras, no final desta era esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E ainda a Bíblia diz que todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Os pés de Jesus, como latão reluzente, demonstram a sua onipotência. O Cristo que reina hoje voltará à terra para reinar. É todo-poderoso. Ainda no verso 15 nós encontramos as Escrituras revelando Cristo, dizendo que a voz dele é como voz de muitas águas. E esta voz também fala sobre algo irresistível, ou seja, ninguém pode resistir. O verso 16 vai falar que da boca de Cristo sai uma espada e também do seu rosto que brilha como o sol ao meio-dia. E essas duas indicações também demonstram o poder sobrenatural do Cristo ressuscitado. Da sua boca uma espada afiada fala do seu poder vitorioso. Inclusive as Escrituras dizem que ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. E o rosto brilhando como o sol ao meio-dia fala sobre a sua glória, a glória do Pai revelada no Filho. Não sei você, mas quando eu olho essa imagem, Apocalipse 1, eu fico absolutamente impactado, fascinado. Não vejo a hora de contemplar o Cristo ressurreto. Mas o verso 17 e o verso 18 de Apocalipse 1 fala o seguinte: a Bíblia diz que ele venceu a morte. Veja, Jesus tirou o aguilhão da morte, ele venceu a morte, ele inaugurou o tempo da imortalidade humana. Todos nós ainda podemos passar pela morte, mas a Bíblia diz que nós espiritualmente já passamos da morte para a vida, ou seja, nós não morreremos eternamente, todos que nascemos de novo e reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que Apocalipse 1 também diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Eu não sei você, mas eu fico absolutamente apaixonado quando leio as Escrituras falando de Cristo. Para completar o nosso olhar profundo de Apocalipse 1 sobre Cristo, a Bíblia ainda diz no verso 17 e 18 que ele é o primeiro e o último, que tem as chaves da morte e do inferno. Para tudo. Satanás não tem nem mais a chave da sua casa. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Ele manda no céu e também no inferno. A Bíblia ainda vai nos dizer, no verso 4 de Apocalipse 1, que Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Também nos diz que ele é a fiel testemunha. A Bíblia também diz que ele é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus está reinando, como eu já disse, mas um dia ele virá à terra e todas as nações fisicamente o reconhecerão e se prostrarão, levarão a ele sua adoração. Os meus olhos verão isso. Ainda o verso 5 diz que ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Veja, o Deus Todo-Poderoso nos ama. Talvez você tenha um problema de autoestima, está buscando amor e aprovação em vários lugares. Mas saiba, existe o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que te ama. A Bíblia diz que ele nos tornou reis e sacerdotes. O sacerdócio fala da nossa posição em Cristo, onde podemos acessar a presença de Deus onde estivermos, como estivermos, não precisamos de nenhum mediador humano mais. Por meio do sangue de Cristo, podemos entrar na presença do Pai, porque fomos reconciliados com Ele. E como reis, nós somos da família de Deus, da família real de Deus. Nos dá autoridade, sim, nessa terra para vivermos tudo que temos para essa estação, mas principalmente da era que está por vir, quando reinaremos com Cristo, literalmente com ele assentado no trono a partir de Jerusalém. O verso 7 de Apocalipse 1 diz algo poderosíssimo, que é a âncora da nossa existência como cristãos. Ele fala e indica a volta de Cristo. É o dia da consumação da história. Sabe algo poderoso sobre isso? Jesus não vai enviar um anjo, não vai enviar um arcanjo, não, ele virá pessoalmente. E mais, a sua vinda será visível, porque a Bíblia diz que todo olho verá. O verso 8 ainda fala que Jesus como alfa e ômega, ou seja, o princípio e o fim. Jesus é absolutamente inconfundível e incomparável. Eu quero caminhar para o final desse mergulho com você e queria colocar alguns pontos importantes para terminarmos esse vídeo. Quais seriam as implicações de olharmos para o Cristo ressurreto, aquilo que ele fez, olhando para os nossos dias atuais e a maneira como vivemos? Primeira coisa é, nós não precisamos temer a vida. Temos visto muitas pessoas abandonando a vida, perdendo a sua vida, abrindo mão da vida por angústias, medos, pânico, ansiedade, depressões, pela ausência de olhar para o Filho de Deus que Apocalipse 1 nos revela. Porque quando nós olhamos para Cristo, quem ele é, a sua obra perfeita e aquilo que se consumará na sua vinda, nós temos esperança inabalável e podemos viver uma vida fundamentada, independente dos problemas que passamos, olhando para ele e para aquele grande dia que ele retornará. Outra implicação importante, nós não precisamos temer a morte. O Cristo ressurreto matou a morte. A Bíblia nos diz que ele entrou nas entranhas da morte e acabou com o aguilhão da morte. Nenhum de nós precisamos mais temer a morte,
morte, porque nós passamos da morte para a vida. O primogênito dentre os mortos inaugurou um novo momento na história de todo ser humano que o recebe. Todos ressuscitaremos com corpos glorificados como o dele para reinarmos sobre a terra. Na verdade, morrer para o cristão é partir para estar com Cristo. Outra implicação é não ter medo do futuro. O nosso futuro já tem Jesus reinando. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. A vitória da igreja já está garantida. E para finalizar, mais uma implicação nós encontramos no verso 18. Não devemos ter medo da eternidade. O verso 18, o próprio Cristo diz: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus sempre será o mesmo para sempre. Hoje, amanhã, no futuro, daqui 1 bilhão de anos, ele continuará sendo o mesmo, reinando sobre todas as coisas e sobre tudo. Bem, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Espero que você compartilhe com outras pessoas. Vamos espalhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a olhar para o Cristo ressuscitado, para a sua obra eterna e para a esperança que nós encontramos nas Escrituras. Apocalipse capítulo 1 é uma revelação do Cristo, da sua obra e daquilo que ainda se cumprirá. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos falar desse Cristo glorificado, ressurreto, através da internet para todo mundo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe e Maranata!